Olá, muito bom dia! Nós já estamos começando mais uma edição do seu Queiroz Rural. Você vai conferir os destaques da edição de hoje. Veja como as cascas de árvores usadas de forma corretamente podem se transformar em medicamentos naturais. Você vai conhecer também e de que forma o Laboratório de Análises de Solo da SEAGRE pode ajudar você, produtor rural. Pesquisador fala sobre um estudo que analisa acúmulos de carbono em árvores em 2 sistemas integrados. Essas e outras notícias você vai acompanhar agora no seu Queiroz Rural. Muito bom, nós já estamos começando, seja bem-vindo, o seu domingo sempre diferente aqui na TV Queiroz. O seu Queiroz Rural já deixando você, homem do campo, produtor rural, pecuarista, atualizado sobre tudo que acontece aí nas atualidades desse mundo do agronegócio, desse mundo aí rural. E ó, já quero trazer um recadinho pra você lá da Tinã Select Cria. A Tinã Select Cria tem a tecnologia que o seu rebanho precisa. Tudo que você precisa em materiais para aí a sua horta, se você precisa de suplementos alimentícios para os seus animais, nutrientes para o solo, precisa de zootecnista ou veterinário, lá na Tinã Select Cria você encontra à sua disposição. Olha aí. Oba! Oba! Tô precisando desverminar um gado e comprar um remédio contra mosca e carrapato. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, vai lá na Tinã Select Cria. Tô querendo também comprar uma ração pros cachorros e pros outros bichos da fazenda. Onde é que eu encontro? Lá na Tinã Select Cria, senhor. Rapaz, tô querendo comprar uma cela, uns arreios top pra eu colocar nos meus carrados lá na fazenda. Onde é que eu encontro? Uai, senhor, também lá na Tinã Select Cria. Uai, quem de vocês é o Vitor e o Caio? É Caio, Vitor e Tinã. Ah! E agora eu convido você a conhecer o Laboratório de Análises de Solo lá da SEAGRE e de que forma ele pode ajudar você, meu amigo produtor rural. Para ajudar os produtores rurais da região, a SEAGRE oferece análise de solo através do laboratório, podendo assim ajudar o agricultor a identificar as necessidades do seu solo. E aos produtores rurais que acompanharam a edição passada, conferiram que a SEAGRE disponibiliza um laboratório de análise de solo. Nós estamos acompanhando a continuidade dessas avaliações, dessas análises que acontecem aqui na SEAGRE. Nós já estamos aqui com ele, que é técnico aqui em laboratórios, Givanildo, e ele vai dar continuidade às análises que acontecem aqui na SEAGRE. Nessa sala, a gente faz aqui a análise do nitrogênio, através desse equipamento aqui, que é um destilador de nitrogênio, né? A gente prepara a amostra um dia anterior, utilizando um bloco de gestor, né, com medição de temperatura, prepara essa amostra e deixa ela de descanso de um dia para o outro. No dia seguinte, a gente conecta, acopla aqui o tubo de ensaio com a substância em análise, passa por todo um processo aqui de aquecimento, né, de obtenção já da amostra de nitrogênio na forma líquida, que depois a gente faz aí um processo de titulação e através desse processo a gente consegue saber o teor de nitrogênio naquele solo, né? Quantifica isso e manda para o agrônomo fazer a análise devida de acordo com a cultura que está sendo cultivada na região. E em seguida, depois que a gente termina o processo de análise de nitrogênio, a gente faz análise, né, do carbono, da matéria orgânica que existe nesse solo. A gente utiliza uma chapa aquecedora como essa aqui, ela aquece a amostra por alguns minutos, depois a gente leva para a digestão, né, nessa outra capela, fazemos aí o processo de titulação através de um agitador magnético e a partir dessa titulação a gente tem também os números, né, que vão nos fornecer a quantificação exata de matéria orgânica naquele solo. Envia para o agrônomo e a partir dali ele consegue dar a devolutiva para o agricultor. Cada análise tem sua importância para o resultado final a ser repassada para o agricultor. Após a análise física, inicia uma série de análises químicas, sendo uma delas o cálculo de pH. Agora nós estamos realizando o cálculo de pH existente na amostra de solo coletada. Isso aqui garante ao agrônomo saber se o solo, né, onde aquela determinada cultura está sendo cultivada, se ela é ácida,
se ela está ali perto do neutro, né, que é o pH 7, ou se ela é um pH básico. Isso permite com que o agrônomo ele saiba a maneira correta de fazer a correção daquele solo para aquela devida cultura. Então, isso ajuda bastante. Então, no local onde nós coletamos esse solo, o rapaz que cuida da horta disse que a alface não está desenvolvendo. Então, alguma coisa está fazendo com que ela não desenvolva. Pode ser algum excesso de nutriente, a falta de nutriente. Então, a gente fornece esses dados de pH importantíssimo para o agrônomo e ele faz toda essa avaliação. Se o solo precisa de correção ou não, o que está deixando ele ácido, o que não está deixando ele ácido. Então, isso permite com que ele possa oferecer para o agricultor, né, uma solução viável para aquela cultura que está sendo cultivada no local. Em um equipamento chamado pH-metro, que é um medidor de potencial do pH, indicando a acidez, neutralidade ou alcalinidade das amostras de solo, explica o técnico de laboratório Givanildo Moreira. Nessa análise aqui, ela é bem simples. A gente coleta o solo, faz ali a triagem física dele, né? Ele passa por um processo de peneiramento. A gente coleta algumas gramas desse solo e depois mistura com 25 ml de água destilada, né? Água destilada deionizada, leva para agitação por 1 hora, deixa descansar e aí depois a gente traz para o pH-metro. O pH-metro é esse equipamento que nos dá uma leitura, né, numérica do valor do pH desse solo. A gente anota tudo, os protocolos, né? Cada protocolo, cada amostra tem um protocolo e cada uma segue com a sua devida numeração. A gente joga na planilha onde o Excel, uma planilha que a gente tem em Excel, faz os cálculos devido, né, saindo desse grama, né, centigrama. Então, tudo de acordo com o que o agrônomo nos pede, a gente já dá para ele o número certinho, para que ele possa fazer, então, os cálculos de correção desse solo. Realizadas análises físicas e químicas, são encaminhados os relatórios de cada solo para o engenheiro agrônomo da SEAGRE, Marcos Lira, que explica como funciona a avaliação enviada pelo laboratório. Depois que, né, a gente recebe aqui o resultado da análise que é feita no solo, a gente passa por um processo de avaliação do que foi feito no laboratório, né? E a gente percebe dessa análise o que está bem nesse solo ou não, né? Então, assim, é primordial que o agricultor ou o técnico em campo ele realize uma boa coleta de solo, porque uma coleta bem feita é um resultado de análise bem feita, né? E, consequentemente, após essa análise, uma recomendação também bem feita, né? Então, é uma sequência que deve-se ter diversos cuidados no momento de fazer. Então, chegando o laudo do laboratório, seja do nosso laboratório aqui ou de outro laboratório, né, qualquer análise de solo que venha de outros laboratórios também, o engenheiro agrônomo pode fazer a recomendação do solo, né? Então, feito isso, a gente vai fazer primeiro a interpretação desses resultados, né? E nessa interpretação a gente vai classificar esse solo dele, né? Lá do laboratório já vem dizendo se o solo dele é arenoso, é argiloso ou siltoso. Então, a primeira classificação é essa. Depois disso, a gente vai olhar qual é a concentração dos nutrientes presentes nesse solo, né? Então, a gente tem os macro e micronutrientes do solo que a gente chama, né? Os macronutrientes é o famoso NPK, né? Que é o nitrogênio, fósforo, potássio. Aí tem o cálcio, o magnésio e enxofre ainda, que são macronutrientes que a planta consome, digamos assim, de uma maneira maior. E os micronutrientes também, que fazem parte da solução do solo e que é necessário para um bom desenvolvimento das plantas, né? Então, após essa análise que a gente faz do solo, de interpretação, a gente passa para a recomendação. O que vem ser essa recomendação do solo, da análise? Ela é uma recomendação para a cultura. Ou seja, se eu tenho uma análise do solo e vou fazer uma recomendação, para o milho é uma determinada recomendação, né? Para a mandioca é uma outra recomendação. Então, cada cultura, ela extrai do solo uma quantidade de nutrientes diferente da outra. Então, a gente precisa fazer a recomendação de acordo com a cultura que o agricultor deseja implantar no lote. Então, por isso que é importante essa questão da recomendação de acordo com a análise de solo.
Outra coisa interessante também é que nem sempre a minha recomendação para o milho que eu vou plantar na minha propriedade seja igual para a cultura do milho na propriedade do vizinho, porque os solos são diferentes. Então, tem concentrações de nutrientes diferentes. Após o recebimento das análises do solo interpretadas, o agrônomo irá recomendar, de acordo com as necessidades de cada cultura que o agricultor deseja plantar em seu solo. Aqui, a gente trouxe um pouco da amostra, né, dos fertilizantes que são mais utilizados na agricultura. Né? Então, a gente tem aqui o primeiro, o calcário, que ele, digamos assim, não é um fertilizante, mas ele é um condicionante do solo, em que ele vai diminuir a acidez do solo, a preparação, é a base do solo. Quando a gente faz a mecanização, que quando a determinação da análise do solo vai dizer se ele está ácido ou não, a gente vai fazer a recomendação da calagem. Então a gente utiliza esse produto, que ele é composto de cálcio e magnésio. Né? Então quanto melhor for o calcário, mais rápido é uma correção do solo, vai diminuir a questão do pH, ele vai potencializar a liberação dos outros nutrientes que vai vir na adubação posterior, o cálcio. Depois do cálcio, a gente vai implantar a cultura, vai fazer o plantio. Nesse plantio, a gente já utiliza fontes de fósforo, nitrogênio e potássio, dependendo de como tiver o nível de nutrientes no solo. E aqui a gente tem, né, a ureia, que é fonte de nitrogênio, né, é muito utilizado em grande quantidade para as culturas, porque é um nutriente que o nitrogênio é bastante demandado pela cultura. O fósforo, aqui a gente está no formato de fosfato monamônico, também conhecido como MAP, que ele tem concentração de fósforo e nitrogênio, né? São compostos aqui. Aqui a gente vem o potássio, que está na forma aqui de cloreto de potássio, né? Então, o potássio ele tem outras formas, tem o sulfato de potássio e esse aqui é o cloreto de potássio. São mais comumente encontrados no mercado, são essas três formas, né? E tem as formulações que já são compostas, o NPK, que é conhecido, né? Tem 10, 28, 20, 5, 25, 15, 10, 30, 10 e uma série de fertilizantes prontos que o agricultor pode também utilizar. Esses aqui são fertilizantes básicos para fazer qualquer formulação. Além dos macronutrientes, tem os micronutrientes. Aqui a gente tem um exemplo que é um composto de micronutrientes que nesse caso aqui é um iorim, que a gente está como exemplo aqui, que também é demandado pelas culturas, de uma menor quantidade, mas também é fundamental para o bom desenvolvimento das culturas. Esse é micronutriente, ele é, digamos assim, vamos supor que é uma vitamina para as plantas, né? Sim. Ela é uma quantidade menor exigida pelas plantas. Todas elas são nutrientes, né? Aqui é uma quantidade que a planta consegue absorver mais, ela consome mais. Essa aqui não, ele consome bem menos. Isso. Mas cada uma delas tem as suas particularidades. Exatamente. Dentro da cultura. Com certeza. Porque se tiver em falta algum desse aqui, a planta não vai se desenvolver bem. Tanto o sistema radicular como o sistema, né, arbóreo dela, das folhas, não vai se desenvolver bem. E depois a fruticultura, né, a frutificação, melhor dizendo assim. Né, o resultado de tudo isso que a gente vai colocando no solo para a planta absorver é a obtenção de uma produtividade maior. Né? Porque toda vez que a gente retira de uma área uma produtividade, uma produção, vai agregado nos grãos, por exemplo, do milho, uma certa quantidade dos nutrientes que a gente colocou. Então, se eu só retiro toda vez, plantando na mesma área, vai só retirando. Se eu não repor com esses nutrientes, com o passar do tempo, essa terra não vai ser capaz de produzir como antes. Para a correção da acidez do solo, o engenheiro agrônomo indica o calcário. Para melhorar a cultura cultivada, é indicado nutrientes, como cloreto de potássio, fosfato monoamônico e ureia, e micronutrientes. E após o agrônomo realizar a recomendação de calagem e adubação. Bem, aqui nós temos o exemplo, né, de uma análise de solo e a recomendação. A análise de solo, como eu falei anteriormente, ela traz todos os nutrientes que são a avaliação que a gente fez no solo, né? Os macronutrientes, quando é solicitado, faz também o micronutriente e a parte de física do solo, né? Depois disso aqui vem
a recomendação de calagem e adubação. É isso aqui, o laudo que o engenheiro agrônomo vai passar para o agricultor ou para o técnico que esteja acompanhando o agricultor para fazer a aplicação efetiva na propriedade disso aqui, né? Se for necessário a calagem, ele vai aplicar o calcário, né? Depois, no plantio, ele vai colocar as quantidades de cada nutriente que está sendo recomendado na análise de solo. E aí, dentro dessa recomendação, a gente estabelece alguns critérios de como deve ser feita a aplicação, né? O intervalo de cada aplicação que deve ser cumprida, as quantidades que deve ser colocada de cada nutriente em cada planta, né? Em cada cova. Tudo isso vem descrito na recomendação de calagem e adubação. E aos produtores rurais que queiram adquirir o suporte disponibilizado pelo laboratório da Secretaria de Agricultura de Marabá, com as análises de solo, o engenheiro agrônomo Marcos Lira convida você. Bem, o agricultor que tiver interesse em fazer essa análise de solo, antes dele coletar o solo, é interessante ele primeiro procurar um técnico para orientar a forma de coletar o solo, né, porque dependendo dessa coleta vai influenciar diretamente no resultado da análise. Feito isso, ele procede à coleta do solo, traz o solo para a gente, né, e a gente encaminha para o laboratório, o laboratório faz essa análise de solo, depois que tiver pronto o laudo, retorna para a gente aqui o laudo de análise, que a gente vai proceder essa recomendação para ele executar no lote dele lá, de acordo com esse laudo de recomendação que a gente vai expedir. E você vai ver agora, pesquisador fala sobre o estudo que monitorou acúmulos de carbono em árvores em 2 sistemas integrados. Veja só. Essa pesquisa desenvolvida aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, mostrou o potencial dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no acúmulo, na produção e acúmulo de carbono por parte das árvores nos sistemas silvopastoriz. Aqui nós temos 2 sistemas de produção, um sistema silvopastoril, onde tem o consórcio da pastagem com as árvores, e um sistema onde a pastagem, além disso, ela foi renovada com a cultura do milho. Então, durante 8 anos, a gente monitorou o crescimento das árvores, identificamos e quantificamos ao final desse período o potencial acúmulo de produção dessa madeira, no volume, que é aquela madeira que é comercializada pelos produtores. Além disso, nós medimos a quantidade de biomassa produzida por essas árvores, tanto na parte aérea quanto nas raízes, e a partir do valor da biomassa estimamos o acúmulo de carbono. Quer dizer, esses sistemas eles mostram um grande potencial de mitigação dos gases de efeito estufa proveniente pela emissão de metano pelos animais. Quer dizer, as árvores têm esse potencial de remover esse carbono da atmosfera. Além disso, como foi um experimento de longa duração, então a gente promoveu aqui alguns estudos para manejar esses sistemas com relação à interferência das árvores sobre a produção do pasto. Porque uma coisa muito importante é que esses sistemas se mantenham produtivos pela maior parte do tempo. Então a gente fez medidas dessa transmissão da luz pelas árvores e relacionamos também tamanho de árvores com essa transmissão, para identificar ferramentas de manejo ao produtor sobre o momento dele fazer o manejo do componente arbóreo, para manter o pasto sempre produtivo, visando então a produção pecuária e a produção de madeira nesses sistemas. Uma constatação que a gente observou aqui foi que nos sistemas onde a renovação da pastagem, a troca do pasto ocorreu com a lavoura, quer dizer, aquele plantio consorciado da pastagem com a lavoura, promoveu o maior crescimento das árvores no seu início. Então, até os 5 anos, essas árvores se beneficiaram dessa renovação da pastagem, mostrando ser mais uma vantagem desse sistema em comparação aos sistemas tradicionais. Então, a gente identificou aqui nessas áreas essas características, quer dizer, manutenção das características produtivas da pastagem, manejo das árvores e produção de madeira e aumento dos estoques de carbono na área.
E você já sabe que a Agroserras pode ajudar você a montar aquele sistema de irrigação na sua horta, na sua fazenda, na sua terra. Então venha já para a Agroserras, são 30 anos buscando soluções e entregando muitos resultados. Olha aí. Vem pra Agroserras, as melhores marcas era Agroserras. Se procura referência em irrigação, agrônomos à disposição, é Agroserras. Parqueiras e Steel era Agroserras, as principais marcas do mercado. 30 anos buscando soluções, entregando resultados, é Agroserras. E nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com muito mais para você, homem do campo. Veja que as cascas de árvores usadas da forma correta podem aí se transformar em medicamentos naturais. Eu volto já.